Estamos gravando. Muito boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de número 13 do Biblific. 13 do Biblific. O meu nome é Alexandre, para quem está assistindo ao vivo, para quem está assistindo a gravação e ainda não me conhece, meu nome é Alexandre, estou aqui do lado com o Norberto Klassen, e o tema da aula de hoje é como ativar a nossa fé. Como que a gente ativa a nossa fé? A gente está falando um monte disso já há algum tempo, algumas aulas, mas como de fato ativar a nossa fé? Eu vou abrir um texto aqui com você. Se você se sentir à vontade, você pode abrir na sua Bíblia também, caso a versão seja diferente, mas só aqui na tela a gente já tem duas versões, tanto a NVI quanto a revista atualizada da Almeida. Muito bem. Gênesis 17, versículo 1, diz o seguinte: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Na sua Bíblia agora, se ela estiver aberta, sublinhe a aliança, faça um círculo, coloque um asterisco. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Aqui Deus está falando a cláusula dele, a parte dele, a responsabilidade dele na aliança com Abraão. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança, sublinha, circula, asterisca, entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Presta atenção agora no versículo 8. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. Agora, a partir desse versículo, Deus começa a falar a parte de Abraão, as responsabilidades de Abraão nessa aliança. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepulso, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Talvez Vicky, que perguntou no começo da aula por que Deus tentou matar Moisés, talvez esse texto aqui explique um pouquinho para você o que estava acontecendo ali. O que está acontecendo aqui? Deus finalmente aparece para finalizar a aliança dele com Abraão. Já é a terceira vez que Deus fala sobre a aliança com Abraão, a terceira vez que ele cita isso. Só que agora ele finalmente fecha o contrato. É como se Deus estivesse redigindo um contrato com Abraão e ele agora finalmente fecha o contrato com ele e fala assim: Abraão, de uma vez por todas, eu estou trocando o seu nome, você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão, você vai de pai exaltado para pai de nações. E eu vou levar você, eu vou guiar você, eu vou levar você e a tua descendência para uma terra que eu estou prometendo, para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E essa terra será de você, ou sua, e da sua descendência pela eternidade, perpetuamente. Muito bem. A parte de Deus é essa. Deus promete isso, promete proteção, promete ser o escudo de Abraão, promete levar ele para uma terra que mana leite e mel, promete que Abraão vai ser pai de uma nação, pai de muitas pessoas. E aí a parte de Abraão, cabia a Abraão agora, nessa aliança, fazer a circuncisão. Institui-se, então, a circuncisão. Como a gente estava falando antes da aula,
a circuncisão não fazia parte da lei de Moisés, ela fazia parte de uma aliança que Deus tinha realizado com Abraão. Uma pessoa que quisesse invocar essa aliança, ou pelo menos o povo de Israel que quisesse invocar essa aliança, precisava estar, então, circuncidado. Então, toda criança com 8 dias, todo homem, né, todo menino com 8 dias, era circuncidado no 8º dia. Por que 8º dia? A gente já falou isso, não lembro de qual aula, mas a gente estava falando sobre Natal. É que no 8º dia é o dia que o ser humano tem o máximo de substâncias coagulantes no seu sangue. Tem mais ou menos 110% da média da vida de um ser humano. No 8º dia tem 110% da média de substâncias coagulantes no sangue do ser humano. Então, Deus, com a sua infinita sabedoria, fez com que o povo ou os meninos fossem circuncidados no dia com maior substâncias coagulantes na vida de um ser humano. Até o 7º dia, não sei se vocês sabiam disso, mas até o 7º dia uma criança não tem substâncias coagulantes. Por isso que é tão perigoso fazer uma cirurgia num recém-nascido. Mas no 8º dia, então, ele tem 110 para depois, no 9º ou a partir do 9º, ele ficar na média o resto da vida. Então, Deus aqui faz uma aliança com o povo de Israel. A circuncisão é a marca dessa aliança entre Deus e o povo de Israel. E essa aliança, toda aliança, é feita de promessas. Não existe uma aliança realizada sem promessas. Deus chega para Abraão e Deus faz promessas para Abraão. Ele promete a terra prometida, ele promete proteção, ele promete guiar a descendência de Abraão até a terra de Canaã. Deus promete coisas. Presta atenção nisso. A aliança é feita de promessas. O tema da aula aqui não é alianças, é como ativar a fé. A gente está falando de fé aqui. Em um outro momento, a gente para realmente mergulhar nesse tema de alianças. Mas isso é importante a gente saber. Alianças são feitas de promessas. Uma aliança é feita de promessas. E se uma promessa é feita, existe a necessidade de ser fiel à promessa realizada e de confiar na fidelidade de quem realizou a promessa. Então, nesse caso, no caso de Abraão, no caso do povo de Israel, era necessário que o povo de Israel entendesse que Deus era fiel para cumprir as promessas que tinham sido feitas para Abraão, e por confiarem nas promessas feitas por Deus e por confiarem na fidelidade que Deus tem em realizar as promessas dele, em obedecer às suas próprias ordens, em fazer aquilo que promete que ia fazer, o povo precisa se circuncidar. Ou seja, a circuncisão era um sinal de que o povo confiava na fidelidade de Deus para com eles e que o povo era, então, também fiel a Deus, por Deus ter prometido tantas coisas ao povo. Então, a circuncisão era uma ação, era uma atitude de confiança na fidelidade de Deus. Assim foi por anos. A gente não sabe o que aconteceu no Egito, a gente não entende o que aconteceu no Egito, a gente não sabe detalhadamente como que a circuncisão aconteceu, até que a gente chega no texto de Josué 5, quando o povo já passou pelo deserto, peregrinou pelo deserto por 40 anos, ele esteve no deserto por 40 anos, até que eles chegam lá, Moisés morre, Josué assume o povo de Israel, assume a liderança de Israel. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, seja forte, seja corajoso, se esforce, pegue esse povo, atravesse o Jordão e conquiste a terra que eu prometi dar para esse povo. Lá essa terra que eu prometi para Abraão, lá em Gênesis 17, que eu pedi para que Abraão circuncidasse toda a sua casa, a ele inclusive, que a partir daquele momento todo menino, no 8º dia, precisava ser circuncidado. Esta promessa, essa terra que eu prometi, vocês vão conquistar agora. Muito bem. Eles atravessam o Rio Jordão. Eles chegam no Rio Jordão, eles atravessam o Rio Jordão e finalmente pisam, colocam os seus pés na terra prometida finalmente. E aí a gente começa a ler em Josué 5, versículo 1, o que acontece neste exato momento. Josué, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão e ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar,
que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Deixa eu só explicar o contexto aqui. Da mesma forma que Deus abriu o Mar Vermelho quando Moisés e o povo passaram, a mesma coisa aconteceu aqui no Jordão. Josué estava diante do Jordão e Deus, vocês podem ler isso em casa, em Josué 4, Deus abre o Jordão e todo o povo passa a seco. E nesse momento, aquele povo que vivia naquelas terras começou a temer o povo de Israel, porque Deus já estava realizando as maravilhas que ele iria realizar no povo de Israel naquela terra. Isso aqui é muito interessante, porque a gente viu na semana passada que o povo estava com medo, que o povo não queria entrar, porque se via como gafanhotos perto dos habitantes daquela terra. E de repente, no primeiro passo que o povo de Israel dá sobre aquela terra, aqueles reis, aquele povo, aqueles gigantes, aquele povo poderoso com carros de ferro, começa a ter medo do povo de Israel, porque Deus estava no meio deles. Versículo 2, naquele tempo disse o Senhor a Josué, preste atenção nisso, gente. Faze facas de pederneira, pederneira aqui é rocha, é pedra, então faça facas de pedra e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Ou seja, todo o povo no Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometer dar a seus pais terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Olha o que está acontecendo aqui e preste atenção e faça uma analogia comigo daquilo que nós lemos lá em Gênesis 17, quando Deus promete esta terra, onde eles estavam entrando agora, lá em Gênesis 17, quando Deus faz isso para Abraão, promete isso para Abraão. Josué chega lá, eles atravessam o Jordão, e quando eles pisam naquela terra, Deus olha para Josué e fala assim, Josué, é o seguinte, cara, eu preciso que você faça facas de pederneira, facas de rocha, facas de pedra, imagina isso. E eu preciso que você circuncide todo homem, todo moleque, todo piá, todo garoto que está agora no meio do povo de Israel, não interessa a idade, porque essa geração que caminhou no deserto, que nasceu no deserto, não está circuncidada. Você precisa agora circuncidar todos esses homens. Imagine a dor de todos eles, porque a faca de pedra, imagine você cortar o prepúcio com faca de pedra, imagine a dor desse negócio, imagine a cena que foi, cara, deve ter sido horrível. Mas Deus mandou eles circuncidarem, porque eles precisavam circuncidar-se para que então pudessem entrar naquela terra e conquistar a terra que Deus havia prometido para Abraão. Preste atenção nisso, eles passaram 40 anos no deserto sem circuncidar ninguém. A circuncisão, que era a marca da aliança de Deus com Abraão, que era a marca da aliança de Deus com o povo de Israel, não havia sido realizada enquanto eles estavam no deserto. O povo que tinha saído do deserto era circuncidado, o povo que tinha saído do Egito era circuncidado, mas o povo que nasceu no deserto não era. Então Deus mandou eles circuncidarem e isso me leva a crer, isso me leva a concluir que deserto, e se você puder anotar isso, deserto
não é lugar de cumprimento de promessa. Deserto não é lugar de aliança. É aquilo que a gente começou a falar na semana passada. Todas as promessas que Deus tinha feito para o povo de Israel não eram para ser cumpridas no deserto, eram para ser cumpridas na terra prometida, onde eles estavam entrando agora, nesse momento. Deserto não é lugar para aliança. Deserto não é lugar de promessa sendo cumprida. Eles não circuncidaram o povo porque aquele lugar, aquele caminho, o deserto, não era lugar das promessas de Deus serem cumpridas nas vidas ou na vida do povo de Israel. Mas, Alexandre, o que é então o deserto? Trazendo para um contexto nosso, trazendo para um contexto atual, trazendo para um contexto daquilo que nós estamos falando de como ativar a nossa fé, o que o deserto quer dizer? O que o deserto representa nas nossas vidas? O deserto é o lugar de conforto da fé. É um lugar onde a fé não é necessária. Ou a circunstância, o estilo de vida, o lifestyle, onde a fé não é necessária. Alexandre, por que você está dizendo isso? Porque em nenhum momento o povo no deserto precisou das promessas de Deus sendo cumpridas e precisou da fé, precisou crer naquilo que Deus tinha prometido. Em nenhum momento. Só quando eles foram espiar a terra e quando eles voltaram. No momento que eles precisavam de fé, eles não tiveram. Mas em todos os momentos no deserto, eles não precisavam de fé. Deus estava ali cuidando deles. Eles não precisavam. E era extremamente confortável. Presta atenção nisso aqui. A maioria das pessoas, quando fala do deserto, fala de um momento, ou fala de um lugar, ou fala de uma circunstância que é desconfortável, que não é boa, que é temporária. Geralmente as pessoas falam assim, pois é, a situação da vida está difícil, né? A gente está aqui como família, vivendo num deserto, a gente está vivendo um deserto agora, sabe? Olha, eu tô... Mas não é isso. O deserto aqui, pro povo de Israel, era extremamente confortável. Em Números 9, o capítulo inteiro mostra como que funcionava a dinâmica da nuvem e da coluna de fogo para o povo de Israel. Quando o povo de Israel construiu o tabernáculo de Moisés, e a gente vai ver sobre o tabernáculo de Moisés aqui ainda, mas quando o povo constrói, ou Moisés constrói o tabernáculo de Moisés, diz o texto que uma nuvem durante o dia, que representava a glória de Deus, repousava sobre o tabernáculo durante o dia. Essa nuvem, com certeza, já que eles estavam no deserto, deserto de fato é um lugar árido, deserto de fato é um lugar quente, essa nuvem provavelmente protegia o povo, protegia o arraial todo do calor do deserto, do calor do sol que batia sobre eles. Ou seja, aquilo que eu falei na semana passada, eles tinham ar-condicionado todos os dias no deserto. Os 40 anos que eles estiveram lá, eles tinham o ar-condicionado da nuvem de Deus, da glória de Deus, sobre o arraial, sobre o tabernáculo de Moisés, repousando sobre eles, protegendo do calor, protegendo de animais peçonhentos, protegendo dos inimigos, enfim. À noite, essa coluna de fogo, essa coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. E uma coluna de fogo, então, repousava sobre o tabernáculo. Essa coluna de fogo, então, esquentava o povo, esquentava o arraial. Imagine um fogueirão gigante esquentando um arraial todo. Era isso que acontecia, já que o deserto, eu não sei se você sabia, mas o deserto é extremamente frio à noite, faz temperaturas negativas à noite no deserto. E aquela coluna de fogo, então, esquentava todo o arraial, deixava todo o arraial com o ar-condicionado à noite também. Então, não era só de dia, era à noite. Essa nuvem e essa coluna de fogo, ela representava o que Deus fazia para guiar o povo. Então, quando essa nuvem levantava do tabernáculo de Moisés e se mexia, todo o povo tinha que juntar suas tendas, juntar suas trouxas e seguir a nuvem para o lugar até que essa nuvem parasse em determinado lugar, determinado local, e então eles acampariam naquele local de novo. Então, além de proteção contra animais, além de proteção contra inimigos, além de conforto, essa nuvem ainda guiava o povo no deserto. Eles não precisavam decidir por conta onde ficar. Deus ainda guiava aquele povo naquele deserto. Além da coluna de nuvem e coluna de fogo, o povo ainda tinha o maná todo dia. Você já imaginou você acordar e ter comidinha fresca
todos os dias na porta da sua casa, você não precisar ir na padaria cedo de manhã para comprar o pãozinho francês quentinho, mas o pãozinho francês quentinho estar na porta da sua casa, você só pega ali e come todo dia aquele pão quentinho, que você passa aquela manteiga começa a derreter e você come com gosto, né? Eu gosto, por exemplo, de comer o meu maná todo dia, que é 3 ovos, um omelete feito pela minha esposa e um pouquinho de mamão. Cara, não tem coisa melhor. Imagina, o omelete já estar prontinho ali, o mamão já está cortadinho, já está bonitinho no seu prato, você só come, já estava pronto, a comida já estava pronta, era confortável para eles. O deserto era conforto para eles, era legal, era gostoso, eles tinham um maná ali o tempo inteiro. É lógico que o povo, o ser humano, ele enjoa daquilo que Deus dá, e eu estou sendo irônico aqui, e aí o povo começou a reclamar. Mas o maná era muito bom, era comida do céu, todo dia, todos os dias, todos os dias. Além disso, quando eles pediram carne, Deus enviou codornizes para dar carne para eles. Então eles tinham carne, eles tinham um sanduíche de carne lá todo dia também. Junto com isso tudo, eles tinham água fresca saindo da rocha. Era o texto que a gente leu em Números 20 e Êxodo 17, que a gente leu na semana passada. Eles tinham água fresca. Todos os dias, água fresca na porta de casa. Eles só iam lá, pegavam água da rocha e tinha água fresca para a família toda. Além disso, em Deuteronômio 29 diz que pelos 40 anos que eles estiveram no deserto, nenhuma roupa deles se envelheceu, nada. Todas as roupas cresceram junto com o corpo, todo sapato, toda sandália cresceu junto com o corpo. A sandália não se esfarelava, a sandália não ficava feia, a sandália não estragava, a roupa não estragava, a roupa não esgarçava, a roupa não desbotava, a camisa branca ficava branquinha, ela não ficava amarela, a camisa preta não desbotava, não ficava cinza, ela ficava pretinha. Deuteronômio 29, versículo 5 diz que as roupas não se envelheceram. Gente, é o seguinte, o deserto era um lugar extremamente confortável, mas muito confortável para o povo. Eles não precisavam se preocupar com absolutamente nada. Eles não precisavam de fé para estar no deserto. Eles estavam extremamente confortáveis. Agora, chegou a hora de usufruir da promessa que Deus tinha feito para o povo de Israel. Deus exigiu deles fé e exigiu deles atitude. Exigiu ação, exigiu movimento. Para usufruir das promessas de Deus, o povo precisava agir. Porque esperar que Deus cumpra as suas promessas é deserto. Se a gente parar para pensar e fazer uma analogia com os nossos dias, com o deserto dos nossos dias, o deserto é a nossa zona de conforto, é a nossa zona onde a fé não precisa ser exercida. A gente está aqui controlando a nossa vida, está tranquilo, a gente está estável, a gente está com estabilidade, a gente não se arrisca. Eu estou aqui quietinho no meu quadradinho, não mexa comigo, eu estou comendo do meu maná, eu estou aqui com a coluna de nuvem, eu estou aqui com a coluna de nuvem de boa na minha casa, não mexa comigo. Não mexa, eu não preciso de fé, eu não preciso sair da minha zona de conforto, eu não preciso de nada. Esse lugar é o deserto. Só que o deserto, como a gente viu, não é lugar de cumprimento de promessa e não é lugar da aliança de Deus com a gente. O deserto não era lugar onde as promessas feitas para Abraão na aliança de Deus com Abraão eram cumpridas. Essas promessas só seriam cumpridas se esse povo saísse do deserto, agisse, se movimentasse, conquistasse aquela terra. Aí as promessas de Deus começariam a se cumprir na vida daqueles caras. Mas enquanto eles estivessem no deserto, enquanto eles estivessem no conforto, enquanto eles esperassem que as promessas de Deus fossem se cumprir na vida deles automaticamente, sem eles fazerem nada, eles ficariam no deserto. Para sempre. Para sempre, eles ficariam no deserto. O que eu quero dizer é que se a gente esperar que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, as promessas de Deus que a gente lê na palavra de Deus, as promessas que Deus nos deu particularmente por alguma profecia, por exemplo, se a gente começar a só esperar que essas promessas sejam realizadas na nossa vida, sem agir em cima da fidelidade de Deus para as nossas vidas,
A gente está no deserto. E no deserto não é lugar de aliança. A gente não pode falar que nós estamos aliançados com Deus, esperando a fidelidade de Deus acontecer na nossa vida, porque a gente está vivendo no deserto. E deserto é lugar de conforto, mas não é lugar de conquista. É lugar de conforto, mas não é lugar de progresso. Por isso que na semana passada, quando a gente leu Hebreus 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus, nós sabemos que quer ser agradado, automaticamente ele vai exigir da gente que para que a gente agrade ele, nós precisemos de fé. A gente vai precisar ter atitudes, movimentações, ações de fé para que a gente agrade a Deus. Eu não estou falando que a gente vai precisar de fé para que Deus nos ame. O amor de Deus é imutável, o amor de Deus é constante, e o amor de Deus não depende de absolutamente nada. Mas agradar ou não a Deus depende da nossa fé, depende da nossa movimentação, depende da nossa obediência em cima da fidelidade de Deus, das promessas de Deus para as nossas vidas. É necessário que para conquistar a terra prometida, a gente haja sobre a fidelidade de Deus. A gente obedeça sobre a fidelidade de Deus. E aí que a gente faz, de fato, a diferença entre fé e esperança. Tem bastante gente que me pergunta, Ali, qual é a diferença entre fé e esperança? Vamos abrir comigo em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de que a nossa esperança será realizada. A fé é a certeza de que a nossa esperança vai se cumprir. O que, Alexandre, você quer dizer com isso? Que quando Deus nos promete alguma coisa, a nossa esperança é ativada. Quando nós obedecemos baseados nessa fidelidade, quando nós obedecemos baseados nessas promessas que Deus nos fez, aí nós estamos agindo em fé. Fé tem muito mais a ver com ação do que com sentimento. Fé tem muito mais a ver com ação do que em esperar em Deus. Vocês já ouviram esse negócio? Vamos esperar em Deus e vamos esperar em fé em Deus. Esperar em fé não existe. Esperar é esperança. Fé é ação. Fé é movimento. Fé é obediência baseada na fidelidade de Deus. Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Se Deus chamou, Deus paga a conta. A gente age em fé. O que Deus queria que o povo de Israel fizesse é agir em fé. Olhar para a promessa que ele tinha feito, olhar para a promessa da terra prometida que Deus tinha feito, e o povo olhar para aquele povo e falar assim: eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou entrar e eu vou conseguir conquistar aquele negócio. Esta ação de entrar na terra prometida e conquistar a terra prometida se chama fé. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, isso só é esperança. Isso ativa a esperança em nós. A fidelidade de Deus se expressa em promessas. Ela se expressa em promessas, mas ela se cumpre na obediência. Anote isso. A fidelidade de Deus, ela se expressa em promessas, mas ela se cumpre na obediência. Não adianta nada a gente ter esperança, a gente ter promessas sobre a nossa vida e a gente esperar. Aí a gente vai ser igual o povo no deserto, que não queria conquistar a terra prometida, que não queria fazer o que precisava ser feito, que não queria conquistar o que precisava ser conquistado, para que então as promessas de Deus fossem realizadas. E a gente fica lá, no deserto, na nossa zona de conforto. E tá bom. Para algumas pessoas, queridos, tá bom. E algumas pessoas não vão fazer. Algumas pessoas vão morrer no deserto. Algumas pessoas vão passar o ciclo de 40 anos, vão passar a vida inteira, vai passar a geração inteira e não vai sair do deserto que vai ficar esperando. A minha dúvida para você é a seguinte: quem você quer ser? A pessoa que tem esperança e morre no deserto ou a pessoa que age em fé e entra na terra prometida e conquista a terra prometida? Essa é a grande pergunta. Porque a promessa representa a esperança, a fé representa ação, movimento. O que a maioria chama de fé
o que a maioria das pessoas chama de fé, pode perceber, na verdade, é só esperança. Não, eu tenho fé que 2021 vai ser ótimo, eu vou ficar aqui esperando. Deus vai abençoar o meu 2021. Querido, desculpa, não vai. Enquanto você ficar parado, não vai. Se Deus te prometeu alguma coisa, Deus tem um propósito para sua vida. Deus tem um chamado para sua vida. Deus deu talentos para você. Deus deu dons para você. Deus tem algo para você realizar na sua vida. Deus tem algo para você. Você precisa agir. Eu e você precisamos agir. Deus tem um chamado para a minha vida, Alexandre. Deus tem uma promessa sobre a minha vida. Deus tem um propósito sobre a minha vida. Deus me deu talentos. Deus me deu dons. Deus me deu capacidades. Deus me deu características. Não é para eu ficar parado. Eu preciso avançar. Eu preciso passar o Jordão. Eu preciso passar o Jordão, colocar a terra lá e entender que a terra onde a aliança de Deus se cumpre, onde as promessas de Deus se cumprem, é aquela terra, não é no deserto. Porque no deserto o povo não estava circuncidado. É na terra que tem as promessas de Deus é que eles se circuncidaram. É lá que a aliança acontece. É no desafio que a aliança acontece. É conquistando a terra que a aliança acontece. É matando os gigantes que a aliança acontece. É subjugando Jericó, que é já depois desse texto que a gente lê em Josué, vem a conquista de Jericó. É lá que a aliança acontece. Aí, querido, é o seguinte, aí Deus cumpre as promessas sobre a sua vida, aí a força não vem de você, vem dele. Aí você não vai precisar tirar a espada, aí você não vai precisar fazer nada, porque aí Deus derruba o muro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É lá que a promessa de Deus se cumpre. Não é no deserto. Vamos agir. Deus tem promessa para a sua vida. Vai lá e haja a partir disso. Transforme a sua esperança em uma certeza. E quando a gente tem certeza sobre alguma coisa, a gente age baseado nessa certeza. Fé tem muito mais a ver com sair da zona de conforto do que ficar esperando que Deus faça alguma coisa. Olha esse texto aqui de Mateus 17. Mateus 17, versículo 14. Mateus 17, versículo 14. Jesus tinha acabado de ir para o Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Tinha acontecido tudo aquele negócio lá em cima. E quando ele desce, tem a partir desse versículo 14, é bem no momento que ele desce e se encontra com o povo e com os discípulos que ficaram lá embaixo. Olha só o que acontece. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei o meu filho, apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, só um pouquinho. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Se lembra do versículo 12 de Hebreus 3, que a gente leu semana passada? Quando o escritor aos Hebreus diz que a incredulidade é um sentimento perverso, é um coração perverso, olha o que Jesus está falando aqui. Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Preste atenção, a incredulidade, quando a gente não utiliza a nossa fé, a gente está sendo perverso, a gente está com um coração perverso. É por isso que Deus se agrada quando a fé é ativada. Eu não sei por que Deus estabeleceu isso, eu não sei por que isso é tão, entre aspas, difícil, por que isso é tão desafiador, mas Deus estabeleceu esse princípio. Ficar parado na zona de conforto é perversidade. É você não usar da sua fé. Quando você não usa da sua fé, você está sendo um incrédulo. Versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, por causa da sua, aqui ó, apistia, que é incredulidade. Quando a gente vai lá para Hebreus 3, versículo 12, quando ele fala sobre incredulidade, ele usa a mesma palavra,
Apistia. Jesus está olhando para os discípulos e falando o seguinte: vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque vocês têm uma incredulidade, vocês têm um sentimento perverso, vocês têm um coração perverso de incredulidade. A fé de vocês é muito pequena, a fé de vocês é inexistente, vocês não têm fé suficiente para fazer isso. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, preste atenção nisso, como um grão de mostarda. Se você tiver com a sua caneta e com a sua Bíblia aberta, sublinhe, faça círculos e asterisque como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus aqui faz uma comparação. Ele olha para os discípulos e fala assim: olha, vocês são incrédulos, cara. Vocês são incrédulos. Ele faz uma comparação aí com aquilo que aconteceu com o povo lá no deserto. Vocês são incrédulos. Vocês têm um coração perverso de incredulidade. E aí ele dá um método. Ele dá um método. Jesus aqui, ele coloca um método. Ele fala assim: olha, a fé de vocês precisa ser como um grão de mostarda. A maioria das pessoas, quando lê esse versículo, acha que Jesus está falando o seguinte: vocês precisam ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, porque se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tá ótimo, eu consigo falar desse monte, passa daqui para acolá, nada me será impossível. Eu só preciso de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Ele fala que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. E o que é um grão de mostarda? É uma semente. E o que você faz com semente? Você semeia. E quanto mais você semeia, mais fruto você colhe. Quando você colhe fruto, você tem mais semente. E aí você semeia. Você semeia a fé. Você semeia a fé. Você semeia a fé e cada vez mais você tem mais fé. E é assim que você ativa a fé. Como que eu ativo a fé? Como que eu semeio fé? Saindo da sua zona de conforto. Saindo do deserto. Porque deserto não é lugar de promessa cumprida. Deserto é lugar de conforto. Não é lá que o bagulho acontece. É na terra prometida, cheia de gigante, cheia de desafio, com o rio para passar, com Jericó cheio de muro, com um monte de inimigo para vencer. É lá que a fé acontece, é lá que as promessas são cumpridas, é lá que a aliança de Deus é cumprida. Como que eu semeio fé? Indo para lá, indo para a terra prometida, desafiando a fé, semeando a fé. Imagine que a fé é como se fosse um músculo. Se você treina, se você vai para academia, você sabe que quanto mais você treina, mais você machuca e inflama o seu músculo, mais você chega na falha. Você tem que chegar na falha para o teu músculo realmente não conseguir ter força, e aquilo vai crescendo o teu músculo e aquilo vai te dando força. A fé é a mesma coisa, é o músculo que a gente tem que exercitar o tempo inteiro até a falha. Se você conversar com um professor de academia, com qualquer professor, com qualquer personal trainer, ele vai falar o seguinte: o melhor treino para você fazer na musculação é o treino que você chega até a falha do músculo. É quando você vai erguer o supino e você não consegue mais erguer. Ótimo, aí o treino ficou bom. É na falha que você avança. É na falha que o teu músculo cresce. É na falha que o teu músculo fica forte. A fé é a mesma coisa. É no limite. É no limite. É você semear a fé. É você semear a fé e você semeia, você semeia, você semeia, você semeia, você colhe mais, você semeia mais, você colhe mais, você semeia mais. E você vai exercitando aquele músculo da fé. E você vai ganhando experiência, você vai conquistando. Porque imagine o seguinte: depois que Josué e o povo conquistou Jericó, com que coragem eles foram conquistar a outra terra? Que foi Ai, inclusive. E eles se lascaram conquistando Ai, porque roubaram coisa consagrada lá de Jericó. Mas vamos tirar isso aqui, outra hora a gente fala disso. Mas imagine a coragem que eles tinham para conquistar a próxima cidade que eles iriam conquistar. Vocês acham que a coragem deles era maior ou menor do que antes de Jericó? Claro que era maior. Claro que era maior. Eles exercitaram fé, colheram o resultado da fé, colheram o cumprimento da promessa de Deus na vida deles. Eles viram que funciona. Eles olharam para Jericó, eles gritaram, deram 7 voltas. Aí eles gritam:
e de repente as muralhas de Jericó começam a cair, eles olham uns para os outros e falam: caramba, essa parada funciona. Esse negócio de fé funciona. Esse negócio de crer nas promessas de Deus funciona. E eles avançam, e eles vão avançando, e eles vão avançando. É assim que ativa a fé. É se desafiando que ativa a fé. É saindo da zona de conforto que ativa a fé. Isso multiplica a fé na sua vida. Olha essa apresentação. Vou abrir uma apresentaçãozinha para você. As 3 fases para a ativação da nossa fé. Deixa eu só tirar aqui. Muito bem. As 3 fases, tá todo mundo vendo? Deixa eu ver aqui. É que saiu para mim o rosto de todo mundo. Faz um joinha para mim se está todo mundo vendo a apresentação. Tá todo mundo vendo? Ótimo. Beleza. As 3 fases da ativação da fé. Como que você sai do medo, que era o que o povo sentia antes de entrar na Terra Prometida, e é o que nós sentimos? Querido, nós sentimos medo. Não é proibido sentir medo. É proibido deixar que o medo vença. É proibido deixar que o medo seja mais forte do que a nossa certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Mas sentir medo não é proibido. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Então, como que sai do medo para o usufruto das promessas de Deus? Como que eu saio do medo? Como que eu ativo a minha fé? Como que eu ativo as 3 fases da ativação da fé? As 3 fases são mais ou menos o seguinte. A primeira fase é no deserto diante dos gigantes. É o momento que a gente percebe que a gente vai precisar enfrentar desafios maiores. Maiores que nós, inclusive. Quando o povo olha para o povo que mora na Terra Prometida, eles falam assim, olha, nós nos parecemos como gafanhotos, nós nos enxergamos como gafanhotos perto deles. É isso mesmo, é assim que funciona. Deus quer que a gente chegue nesse local, nesse lugar. Se a gente está em algum lugar, se a gente está fazendo alguma coisa e aquilo que a gente almeja é muito fácil, quer dizer que tem alguma coisa errada. Porque a gente realmente tem que sentir um medo para a gente depender da fidelidade de Deus na ação que nós vamos tomar, na fé que nós vamos ter. É a fronteira entre a minha vida atual e a conquista, as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. A fase 2 é quando a gente já começou a avançar e a gente começou a conquistar. A gente começa a conquistar o que Deus tem para a nossa vida e a gente começa a sair da zona do conforto. A gente começa a sair do deserto. E na fase 3, a gente chega finalmente na maturidade da fé e a gente vai exercitando sempre. Na verdade, isso aqui é um ciclo. Isso aqui sempre é um ciclo. A gente vai chegar na maturidade da fé e a gente vai voltar lá para o início de novo, vai olhar para os gigantes e a gente vai cumprir ou vai pelo menos usufruir de mais promessas de Deus na nossa vida. É assim que funciona. A primeira fase, que é no deserto diante dos gigantes, olha só, acho que vocês estão vendo o meu mouse aqui. Só dá um joinha para mim se vocês estão vendo o cursor do mouse. Então, ok. Então eu posso usar ele. Olha só, nós temos aqui essa zona do medo, que é essa linha mais grossa aqui de trás, aqui de fora, certo? A zona do medo sempre vai existir. A gente sempre vai ter medo de alguma coisa. É natural. É natural. O desconhecido sempre nos dá medo. A conquista sempre nos dá medo. É natural. E aí, nessa fase, a nossa zona de conforto aqui, ela é bem pequenininha. A gente está aqui de boa, tranquilo, a gente está na nossa vidinha, a gente não quer que mexa muito na nossa vidinha, tá bom, tá estável, é assim mesmo. A gente olha para as pessoas e fala assim, pois é, a vida é assim mesmo, né, pessoal? Vamos levando, deixa a vida levar aí, vamos caminhando e tal. Isso mesmo. Então é essa zona de conforto aqui bem pequenininha. E a gente tem a nossa zona de experiência, a gente pode chamar essa zona de experiência de zona de aprendizagem também, ou zona de conhecimento, a nossa zona de experiência, que também é pequenininha, que está aqui fora na zona de conforto. Então, quando a gente sai da zona de conforto, a gente passa pela nossa zona de experiência, aqui pela zona de aprendizagem, e a nossa zona de medo é gigantesca. A gente tem medo de muita coisa. A gente conhece muito pouco. A gente experimentou muito pouco. A gente está colocando o nosso pé pela primeira vez na Terra Prometida. A gente acabou de sair do Jordão. A gente acabou de atravessar o Jordão, a gente está colocando o pé ali pela primeira vez. Deus mandou a gente circuncidar todo mundo. A gente está entendendo o que está acontecendo primeiro. Então a gente tem pouca experiência, a gente tem pouco conhecimento, a gente tem pouca aprendizagem. E a nossa zona de medo é gigantesca.
E aí a gente entra na fase 2, que é quando a gente começa a avançar, que talvez a gente possa falar aqui que é Jericó, quando a gente conquista Jericó pela primeira vez. Aí a nossa zona do medo continua, a zona do medo continua existindo, ela sempre vai existir, mas a nossa zona de conforto aqui, ela já aumentou, porque a nossa zona de experiência aqui também já aumentou. Porque a gente entrou, a gente viu que dá certo, a gente viu que crer nas promessas de Deus dá certo, a gente começa a perceber que crê naquilo que Deus nos prometeu, que crê que Ele é fiel para cumprir, crê que ele faz aquilo que cumpre, aquilo que promete, que Ele paga a conta quando Ele chama. A gente começa a ter um pouquinho mais de conforto, a nossa zona de conforto ela começa a ficar um pouquinho maior. A gente começa a ficar confortável em mais situações. E a nossa zona de experiência, a nossa zona de aprendizagem, ela também é maior. Ela também está maior. A gente já experimentou mais coisas, a gente já sabe de mais coisa também. Ela não está toda dentro da zona de conforto. Nem tudo isso aqui é confortável para a gente. Mas a gente entende, a gente tem experiência, a gente avança, a gente está avançando, a gente está conquistando. Até que, com o tempo, com a semeadura da fé, com a musculação da fé, com o exercício da fé, ativando a fé o tempo inteiro na nossa vida, a gente chega na maturidade da fé. Aí na maturidade da fé, a zona do medo continua existindo, mas a nossa zona de conforto é muito grande. A nossa zona de experiência é muito grande e a nossa zona de medo aqui começa a ficar cada vez menor. E a gente começa a experimentar cada vez menos de medo. Deixa eu abrir um texto aqui que representa bem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu abrir porque eu não preparei ele na apresentação aqui, mas eu vou ler para vocês. Em 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de timidez, não nos deu um espírito de covardia, não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando a gente chega aqui na maturidade da fé, é quando a gente começa a experimentar esse versículo aqui. A gente começa a perceber que a gente não tem um espírito covarde, a gente não tem um espírito de medo, a gente não tem um espírito tímido, mas a gente tem um espírito de poder, de moderação e de amor, porque esse poder, essa moderação, esse amor derramado sobre as nossas vidas nos deixam confortáveis diante das situações da vida. A nossa zona de medo, ela está quase nula, porque a gente enfrenta situações, mas a gente crê. A gente já experimentou tanto. A gente já experimentou tanto da fidelidade de Deus. A gente já experimentou tanto das experiências com Deus, que a nossa zona do medo começa a diminuir, a nossa zona de experiência começa a aumentar, e a nossa zona de conforto perante as situações da vida também começam a aumentar. É mais ou menos isso que Paulo usufruía durante seu ministério, quando ele era preso, quando ele era espancado, quando ele era apedrejado, esse tipo de coisa. A zona do medo dele era muito pequenininha, porque ele tinha experimentado tanta coisa, ele cria tanto na fidelidade de Deus, ele tinha experimentado tanto da fidelidade de Deus, que ele já não se preocupava tanto com aquilo que estava acontecendo à volta dele. Ele só se preocupava em cumprir o propósito para o qual ele havia sido chamado. Ele só tinha uma preocupação: cumprir o ministério que ele tinha na vida dele. Olha esse texto aqui, Atos 20, 24, diz o seguinte: mas em nada, Paulo dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha o nível de medo que ele tinha. Ele era espancado, ele tinha jejum forçado, ele passava necessidade, ele passava frio. Ele fala sobre isso em 2 Coríntios 11, tudo aquilo que ele passou na vida dele. Vamos abrir lá primeiro, 2 Coríntios 11, já que a gente está num ambiente de sala de aula, entre aspas, vamos abrir aqui. Olha só, 2 Coríntios 11, 24, ele diz o seguinte: 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio,
Uma noite e um dia eu passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Olha tudo isso que Paulo passou. Tudo isso que Paulo passou. E aí, de repente, ele fala assim: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Nada. Minha vida não importa. Todo esse negócio que eu passei não me atinge. Todo esse negócio que eu passei aqui não mexe comigo. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A zona de medo de Paulo era tão pequena que ele já não se importava se ele ia receber açoite ou se ele ia ser apedrejado. Se ele ia morrer naquela noite ou se ele ia viver naquela noite. Se ele ia sofrer um naufrágio ali ou não. Para ele não importava. O que importava para ele era cumprir a promessa de Deus na vida dele. O que era prioridade para ele era que o chamado de Deus fosse cumprido por meio da vida dele. O que ele queria mesmo era entrar na terra prometida, passar o Jordão, pisar naquela terra e fazer o que precisava ser feito. Não importava o medo que ele sentia, não importava o que estava acontecendo. Deus era fiel e ia cumprir nele as promessas que tinha feito para ele. Deus é fiel e paga a conta quando ele chama. Paulo olhou para o povo e falou assim: olha, minha vida não é preciosa, eu não estou nem aí para ela. O que importa é que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida. O que importa é que as promessas de Deus sejam cumpridas na minha vida. O que importa é que eu entre nessa terra e conquiste a terra que me foi prometida pelo meu Deus, pelo meu Pai. Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem promessas para as nossas vidas na sua palavra, Deus tem promessas para as nossas vidas individualmente. Ele é o nosso Pai e ele é fiel para cumprir. A nossa parte aqui é sair do deserto, semear a fé, exercitar a nossa fé, nos desafiarmos rumo ao cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Se eu pudesse desafiar você hoje, eu falo para você o seguinte: saia do deserto, atravesse o Jordão e vá conquistar a terra que Deus prometeu você conquistar. Vá conquistar as promessas que Deus prometeu para você. Talvez surja uma dúvida dentro da sua cabeça. Mas, Ali, em Jesus, a gente já não tem todas as promessas cumpridas nas nossas vidas? Em Jesus, nós temos acesso, graças a Deus, a todas essas promessas. Mas a fé sempre vai ser necessária. Fé tem muito mais a ver com ação, fé tem muito mais a ver com a coragem para agir do que necessariamente em esperar que Deus faça alguma coisa nas nossas vidas. Lembre-se das 3 fases da fé. No comecinho, o teu conforto vai estar bem pequeno. Você vai sair da zona de conforto mesmo. Mas isso muda. Você vai começar a experimentar coisas, você vai começar a experimentar milagres na sua vida, você vai começar a experimentar as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, até que essa zona de conforto cresça e a sua zona de medo comece a se tornar bem pequenininha. Aí você começa a usufruir do poder, da moderação e do amor de Deus na sua vida, cumprindo as promessas que Ele tem para você. Amém, gente? Ficou alguma dúvida? Norberto, você tem algum comentário? Suponho que sim. Não? Nenhum? Nenhum? Semana que vem tem um aulão, hein? É um estudo sobre Gênesis 19. Cara, vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser ou não vai ser, Norberto? Vai ser. Na verdade, já sugiro, depois a gente coloca, sugiro a leitura do capítulo Gênesis 19, com todo cuidado e carinho. Tem algumas coisas lá que normalmente passam despercebidas. É isso aí. Alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, gente. Para quem está em Curitiba, aproveitem a chuva, assistam um bom Netflix, comam uma pizza
E que pizza nada, estamos tudo de dieta, saia fora. É isso aí, gente. Deus abençoe. Ficamos por aqui e a gente vai se falando no WhatsApp. Vocês podem mandar as dúvidas que vocês quiserem no WhatsApp, ok? A gente está sempre à disposição. Deus abençoe, gente, e até a próxima.